E hoje é dia de mais uma estreia em 2025. O Fluminense estreia logo mais na Copa Sul-Americana, às 9h30 da noite. A bola vai rolar para Once Caldas e Fluminense. O primeiro desafio do Flu nesta competição internacional. Um título que o Fluminense ainda não tem, em meio a uma crise, a uma busca por um novo treinador. Dentro de campo as coisas não estão nada boas e fora de campo bastidores agitados. Inclusive, o presidente Mário Bittencourt voltou para o Rio de Janeiro para agilizar essa nova escolha, a escolha do novo comandante. Uma escolha que pode ser determinante para o que vai ser a temporada do Fluminense em 2025. A gente está tão focado nisso, a gente estava até brincando aqui, a galera do Jornada, porque o Gabriel viajando para o jogo, eu aqui, né, também fora do país, de férias, num fuso totalmente diferente, 5 horas aqui à frente em relação ao horário de Brasília. A gente focado, apurando sobre a chegada do novo técnico, tava todo mundo esquecendo que tinha jogo hoje, tinha pré-jogo para gravar na segunda-feira. Quando eu fui ver, era 3 da manhã. Então eu tô aqui acordando mais cedo para gravar, obviamente, para deixar você muito bem informado e para trazer todos os detalhes dessa estreia do Flusão na Sul-Americana. Bora de pré-jogo, Once Caldas e Fluminense, a brincadeira vai começar. Bom, o Fluminense chega para essa estreia na Sul-Americana bem diferente daquilo que a gente imaginava quando a Conmebol sorteou os grupos da competição. O Fluminense cai num grupo onde tem União Espanhola, Once Caldas e também o San José da Bolívia. E a gente falou, numa análise primária, que o Fluminense, obviamente, tinha a obrigação, a responsabilidade de se classificar nesse grupo, porque é um time que tem muito mais investimento, porque é um time que tem jogadores melhores, isso é evidente, não precisa nem ver os jogos das equipes para saber isso, mas você tem que mostrar dentro de campo. No entanto, a gente levava em consideração a possibilidade de perder pontos, principalmente em 2 partidas. Contra o San José, porque vai jogar em La Paz, numa altitude que a gente sabe que é extremamente complicada e desvantajosa. E o Once Caldas, por ser tecnicamente um time, em tese, um pouquinho melhor, e que também tem uma altitude que não agride tanto como a de La Paz. A gente está falando de uma altitude aí de 2.100 metros do estádio Palo Grande. 2 equipes que inclusive nunca se enfrentaram na competição. O Fluminense também nunca jogou nesse estádio, apesar de ter um retrospecto até interessante contra equipes colombianas. Once Caldas e Fluminense não se enfrentaram. Once Caldas que ficou famoso aqui no Brasil por ganhar aquela Libertadores ali em cima do São Paulo. É uma situação, um título totalmente surpresa, assim como foi o da LDU na época também. É um time que não tem expressão, não tem peso no cenário sul-americano do futebol. Mas, evidentemente, que a forma com que o Fluminense chega para essa partida, em tese mais fragilizado, e aí a gente pode enxergar por 2 pontos, né? Mais fragilizado porque o trabalho que vinha sendo feito não teve evolução, o time vinha tendo dificuldades, a gente sabe disso, uma péssima estreia no Campeonato Brasileiro, com derrota diante do Fortaleza. Então, uma equipe que não vem jogando bem, não vinha jogando bem porque o trabalho do Mano Menezes não se mostrava suficiente, tanto que ele foi demitido. Mas também podemos enxergar, por outro lado, que talvez a equipe queira dar uma resposta para essa saída do Mano. Mostrar que, na verdade, ele estava atrapalhando, que os jogadores realmente não estavam concordando com a ideia que vinha, ou as ideias que vinham sendo desenvolvidas, ou, na verdade, a falta de ideias, e talvez hoje, sob o comando do Marcão, de maneira interina, Marcão, auxiliar técnico permanente do clube, é quem vai comandar o Fluminense. Talvez sob o comando do Marcão, mudando ali o astral, a autoestima dos jogadores, eles vão se juntar, vão se virar e, pela memória de jogo, pela capacidade que eles têm, fazer um jogo correto, um jogo equilibrado para buscar essa vitória. Vai ter que ser assim, praticamente, não vou dizer na base do improviso, porque tem uma estrutura que vem sendo trabalhada. E a gente vai falar mais sobre isso já. O Marcão não deve mexer muito nessa estrutura. Mas acho que talvez a gente possa acreditar nisso, nessa resposta que os jogadores do Fluminense querem dar e sabem que uma vitória hoje é muito importante, inclusive para aliviar o clima e fazer com que a diretoria possa ter um mínimo ali de tranquilidade para a escolha desse novo técnico, até porque a intenção é já ter o novo comandante antes da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Bragantino.
Vamos então falar dessa provável escalação do Fluminense para essa estreia diante do Once Caldas, sempre com a parceria, com o apoio aqui da KTO. E eu fui lá, evidentemente como sempre faço, para trazer aqui para vocês, olhar as odds, o que a KTO está preparando, o que a KTO está oferecendo para uma vitória do Fluminense hoje. E dá o favoritismo ao Fluminense, tá? Fluminense pagando 2,17 a vitória do Fluminense, a KTO está oferecendo 3,40 para uma vitória do Once Caldas, mesmo jogando em casa, mesmo na altitude. Se a gente olhar aqui, deixa eu ver, número de gols, mais de 2,5, 1,41 não vale a pena. Ah, tem o Odão aqui, ó. O Odão que a KTO está oferecendo para hoje é vitória do Fluminense com mais de um gol. Mais de um gol no jogo, tá? Total de gols, mais de um gol no jogo e gol de Canóbio. Sabe quanto tá isso aqui? Odd 10. 10. Significa que se você tiver 10 reais de bobeira aí, quiser tentar arriscar aqui nesse Odão, você pode ganhar 100. Mas olha só, sempre com responsabilidade, né, gente? Isso é jogo para maiores de 18 anos. É dinheiro que não vai te fazer falta. Não vai colocar dinheiro que você tem que pagar a conta de luz lá, não, desgraça. É dinheiro que não vai te fazer falta, tá? É sempre aqui uma diversão acima de qualquer coisa. E o Adão, assim, ele obviamente tem odd de 10, não é por acaso, é porque é bem mais difícil de se bater. Mas é aquilo. Tem 5 reais ali de bobeira? Vai ali, numa dessas você bate uma odd de 10 e aí já garante aí o gelinho do final de semana. Apesar de que o final de semana tá longe ainda, tá? Aqui no link no comentário fixado tem o nosso link com promo code para você fazer o seu cadastro na KTO se você ainda não tem. Vamos então falar dessa provável escalação do Marcão para logo mais. Como eu disse, a tendência é não ter muita mudança na estrutura do time, mas talvez mudanças pontuais na equipe. E fica difícil para a gente apurar, correr atrás de informação, porque primeiro está todo mundo, né, voltado para essa questão do novo técnico. Segundo, que depois do jogo contra o Fortaleza, o Fluminense teve apenas um dia de treino, efetivamente, só, que foi em Pereira, já na Colômbia. O Fluminense chegou ontem por volta, depois das 10 da noite em Manizales, porque foi treinar ali em Pereira, depois de um trajeto de 1 hora de um ônibus até Manizales, para poder descansar e jogar hoje. Então foi realmente uma logística bem complexa, bem complicada para essa estreia de Copa Libertadores. O Marcão, naturalmente, ele já não mexe muito na estrutura do time quando ele assume. Para falar mais recentemente, foi assim com o Diniz, né? Ele não mexe muito naquilo que vem fazendo. Inclusive em 2019, ele tenta manter mais ou menos o trabalho, a ideia do treinador, e ele sabe que assim, ele vai ter talvez apenas esse jogo, já que a ideia é ter um novo técnico já no final de semana. Então não imagino, e fica difícil realmente para fazer qualquer mudança drástica sem tempo de treinamento. Então o Fluminense deve ter mais ou menos a mesma ideia tática para esse jogo, mas talvez com mudanças pontuais. Quais mudanças? Vamos colocar na tela aqui, de novo, uma projeção que a gente está fazendo aqui, tá? Acho que a gente não tem essa confirmação. Mas a gente pode projetar o Fluminense com Fábio, Guga. Aí Guga ou Samuel Xavier vai depender do Marcão. Como o Guga vinha jogando com o Mano, não sei. Talvez ele mantenha, tá? Até para não criar ali um atrito. Joga o Guga mesmo. Mas não descarto completamente o Samuel entrar, não. Até porque o Marcão gosta muito do Samuel. Thiago Silva e Ignacio. Acho que o Ignacio volta hoje no lugar do Freitas. E o René na lateral esquerda. No meio de campo, Martinelli e Hércules é o mais provável? Acho que sim. Mas eu não descartaria completamente a entrada do Bernal aí não, tá? Bernal com o Martinelli de segundo volante. Mas ainda iria com Martinelli e Hércules para esse jogo, a princípio. Lembrando que o Fluminense não tem o Otávio lesionado para essa função. Para fazer a função de Paulo Henrique Ganso, o dilema que vivemos, né? O Mano fez aquela besteira, entrar com Serna e Ares, tirou o Serna com 13 minutos contra o Fortaleza. E aí eu acho que é o ponto talvez de mais dúvida no Marcão. Manter o Ares na posição dele, acho que ele vai fazer isso. E aí entraria o Lima e agora tem o Lescano, que chegou a entrar contra o Fortaleza, já tirou ali o peso da estreia, mas é um jogador que a gente sabe que ainda não sabemos o quanto ele vai conseguir entregar de imediato. Mas eu acho que é uma dúvida aí. Creio que o Marcão vai com o Ares ali pela direita, mantendo o Ares na posição dele.
até pelo impacto emocional que talvez, enfim, o Serna teve, não sei como ele ficou depois daquela situação. E aí Lima e Lescano brigando por uma vaga no meio de campo. Canóbio na esquerda, Germancano, o centroavante. Não acho que vai fugir muito disso. Marcão vai ter que acertar o time na conversa. Acho que, acima de tudo, a postura tem que mudar. Mesmo não jogando bem. O importante hoje é vencer, é pontuar. Então, é se dedicar, é mostrar que realmente, enfim, eles têm mais bola para jogar do que vinham jogando sob o comando do Mano. E aí, muitas vezes, o futebol tem dessas coisas. Você se superar. Hoje o Fluminense vai precisar superar a falta de tempo que teve para se preparar para esse jogo, toda essa bagunça causada pela saída do Mano, o desgaste que vinha sendo do relacionamento dele com os jogadores, é mostrar que eles têm condições de fazer um bom jogo, de jogar melhor e de conquistar essa vitória, mesmo no estádio, na altitude, mesmo fora de casa, enfim, com todas essas adversidades. O Fluminense tem time para isso, tem condições para isso, né? Tem jogadores melhores com o Once Caldas, mas vai ter que fazer valer isso dentro de campo. E eu espero que o Marcão, na base da conversa, do entendimento, possa conseguir mover o necessário para esse jogo. Bom, falando rapidinho sobre Once Caldas, normalmente numa situação dessa eu prepararia um material especial para vocês, traria aqui um repórter colombiano falando sobre o Once Caldas, mas enfim, com toda essa logística aqui, com fuso horário completamente diferente, não foi possível. Mas a gente sabe que é um time, apesar de não conhecer, de não ver jogar, é uma equipe que está no momento na 10ª colocação do campeonato colombiano, está fora da classificação, da zona de classificação ali para a segunda fase, vem numa sequência até positiva em relação a pouco tempo atrás, vem passando por um momento difícil, um momento de críticas, o Once Caldas, vem de 2 vitórias aí nos últimos 5 jogos, uma delas inclusive contra o Milionários na fase prévia da Sul-Americana. O Milionários que é um time muito maior na Colômbia. É uma equipe que tem alguns jogadores jovens, mas é experiente. O principal deles, 39 anos, o atacante Dário Moreno, ídolo do Once Caldas, cara que chegou lá com muita festa, sendo recebido por todos, com muito carinho. É um cara que entregou nas últimas 3 temporadas pelo menos 20 gols, daí para cima. Se a gente colocar aqui, por lá ele joga um pouco mais de 40 jogos, é um cara que tem aí média de 1 gol a cada 2 partidas. Então é um atacante perigoso, idade mais avançada, e vai ter um confronto com o Thiago Silva, ele também que tem 39 anos. É um cara que tem 4 gols até agora na temporada. Então, é bom ficar de olho no Dário Moreno, jogador que é ídolo por lá e pode oferecer alguma dificuldade. O Herrera, o técnico Herrera, tem todo o time à disposição para essa estreia na Sul-Americana, e a tendência é de que ele escale a equipe que vem jogando nessas últimas partidas. Então, o Once Caldas deve ir a campo para esse jogo com Aguirre no gol, Juan Davi Cuesta, Cardona, Malagón e Patinho na lateral esquerda. No meio de campo, Ivan Rojas, Garcia, Zapata, Alejandro Garcia e Michael Barrios, com Dario Moreno mais à frente, o centroavante que eu alertei aqui para vocês. O Barrios, jogando um pouco mais pela esquerda, o Zapata, um jogador bastante agudo também, um ponto ali pela direita, que normalmente é um cara que agride bastante a linha de fundo. Também é bom ficar atento. Vamos à arbitragem para a gente fechar o nosso pré-jogo. Ela fica a cargo, o trio argentino, tá? Uma notícia que não é muito boa, não. Trio argentino para apitar esse jogo. Apita a partida Maximiliano Nicolás Ramírez, auxiliado pelo Maximiliano, olha aí, Davi Del Yeso e pelo José Miguel Savorani. É o trio argentino que vai conduzir essa partida, e o VAR também é argentino, o Nicolás Lamolina. Esse árbitro nunca apitou o jogo do Fluminense, tá? E é normal agora na Sul-Americana, como os árbitros principais normalmente apitam Libertadores, a gente ter árbitros mais alternativos, ou seja, péssima notícia também, né? Porque a arbitragem da Conmebol no geral já é ruim, e a gente vai pegar árbitros mais inexperientes num cenário ali internacional. Transmissão da partida pela ESPN, Disney Plus e também SBT. Transmissão oficial deste jogo na Sul-Americana, mas você pode assistir a partida acompanhando a nossa transmissão, a transmissão do Jornada em loco mais uma vez. Gabriel Amaral já está em Manizales para fazer toda essa cobertura, como sempre o Jornada lado a lado com o Fluminense, onde quer que ele esteja. Então você pode assistir o jogo, deixar o áudio com a gente, porque a gente está direto no estádio, o ambiente, todo o clima, toda a cobertura pré e pós-jogo você acompanha com a gente no Jornada. Então conto com a audiência de vocês, vamos juntos e, se Deus quiser, com todas as dificuldades, superando elas, a gente vai conseguir esses 3 pontos para começar bem a Sul-Americana. Um abraço, valeu!